Oi, pessoalzinho do terceiro ano, espero que vocês estejam bem. Lá na página 23 do caderno 2, tá bom? Lá na página 23 do caderno 2, nós vamos falar um pouquinho sobre eletromagnetismo. Bom, como vocês sabem, tudo é formado de átomos, né? A Terra, você, todos os objetos do universo. Então, nós temos que lembrar um pouquinho sobre as aulas de geografia do núcleo da Terra. O núcleo da Terra ele é formado de ferro e é cerca de 8.000 quilômetros essa esfera aqui. Então, com o movimento da Terra, você tem a formação de um campo eletromagnético aqui em volta da Terra, tá? Esse campo eletromagnético ele influencia tanto a parte interna da Terra como a parte externa. A superfície, nós temos bactérias que se orientam pelos polos da Terra, os polos magnéticos. Os animais, muitos animais se orientam pelo campo eletromagnético da Terra para fazer migração, fugir do inverno, vir para as águas quentes perto do Equador, etc, etc, etc. Tem N teorias, mas algumas certezas nós temos que o campo eletromagnético da Terra ele mexe com os animais que estão na superfície terrestre, tá bom? Bom, só que no dia a dia, mais fácil de entender, nós temos os ímãs, principalmente os ímãs de barra, tá? Os ímãs de barra, ele tem o polo norte, que a partir de agora a gente vai configurar como o lado laranja aqui, né? E o lado sul, que a gente vai configurar aqui como o lado azul. Então, esses polos, eles funcionam como os da Terra. Só que você tem que lembrar que isso aqui é um ímã, tá? Então, o que você precisa entender é que a Terra tem dois eixos. A Terra tem o eixo físico, que é aquilo que se aprende em geografia, que liga o norte físico da Terra, aqui ó, norte físico, e o polo sul físico, tá? Mas nós também temos o eixo magnético da Terra e ele é invertido, tá? Ele é invertido. Aqui ele é o sul magnético, tá? Que é o sul magnético. E esse aqui é o norte magnético da Terra. Então não esqueça, norte físico, sul físico. O eixo magnético da Terra é invertido, tá ok? Então, você precisa ter esses fundamentos e saber por que se cria um campo magnético em volta de determinados objetos, desde a Terra, que é um planeta, até um ímã, para que você possa caminhar dentro desse assunto que se chama magnetismo. E não esqueça, hein? Magnetismo está em volta. Quando você liga o ventilador, ou esse motor, ele usa a configuração corrente elétrica com ímã, fazendo esse motor aí funcionar, tá? Se uma coisa não funcionar, o motor não funciona. Se a corrente elétrica não estiver presente e o campo magnético dentro do motor não funcionar, não funcionam os motores elétricos. Então, essa dupla corrente elétrica e o magnetismo, elas convivem e elas nos trouxe bastante benefícios através de vários motores, tá ok? Outro detalhe, quando você analisa o ímã, como a Terra, a gente analisa o ímã, mas fazendo analogia, comparação com a Terra. Quando você analisa o ímã, você tem que lembrar que existem as linhas de força invisíveis. Então,
Se você tem aqui o polo norte e o polo sul de um ímã, não esqueça que o polo norte, nos livros, nas videoaulas aí, ele é colocado como uma cor diferente para vocês, tá? Existem linhas de força que saem de um polo e chegam no outro. Saem de um polo e chegam no outro. Sai de um polo e chega no outro. A pergunta as linhas de força têm que direção? Né? Aqui no seu caderno, ele coloca aqui, ó, polo norte, polo sul, polo norte, polo sul, e te dá algumas informações. E ele coloca também as linhas de força aqui, ó, nessa figura, ó. Tá vendo? As linhas de força saindo de um polo e entrando no outro. A pergunta em que direção essas linhas de força têm? É de norte para o sul ou do sul para o norte? Nós vamos utilizar setinhas para que você possa entender. Então, você vai verificar que é sempre do norte magnético para o sul magnético, tá? Então, as linhas de força sempre ela sai do norte magnético e vai para o sul magnético. E assim fica caracterizado a direção dessas linhas de força. Professor, e lá na Terra? Lá na Terra você tem que lembrar que esse aqui é o norte magnético. Então, da Terra você tem que lembrar que esse aqui é o norte magnético. Então as linhas de força saem daqui do norte magnético e vão lá para o sul magnético, tá? Então sai daqui do norte magnético e vão para o sul magnético, tá? Então quando você coloca uma bússola na superfície terrestre, é por isso que ela aponta sempre para o norte físico, porque a bússola é atraída pelo sul magnético, tá ok? Mas isso vai ficar para a próxima aula. Então vamos fazer um resuminho rápido aqui. O núcleo de ferro da Terra, que gira junto com a Terra em sentido contrário, né? O núcleo gira em sentido, a Terra em outro, ele cria um campo magnético aqui. Lembra que tudo é formado de átomos. O que nós temos próximo da gente, que pode ser uma analogia com a Terra, é o ímã de Barra. Norte magnético do ímã, sul magnético do ímã. Não esquecer que as linhas de força saem do norte magnético do ímã e vêm para o sul magnético do ímã. Aqui na Terra, lembra que o norte magnético é aqui e as linhas de força elas fluem nessa direção, nesse sentido, para o sul magnético lá em cima, que é o norte físico. Então revejam a aula, leiam, né? Assistam uma videoaula um pouco mais longa, se você tiver aí acesso à internet, ou se não, revejam essa aula para não confundir norte físico, sul físico com norte magnético e sul magnético. E memorizem assim: o eixo da Terra você conhece desde ciências o fundamental, norte e sul. O eixo magnético, ele é invertido, tá? E esses eixos são muito próximos, tá? Eu coloquei aqui no desenho bem longe, mas eles são muito próximos aqui. O sul magnético fica bem próximo do norte físico e o norte magnético bem próximo do sul físico, tá bom? Um abraço, até já.